O que é o poder, afinal? Para o filósofo Michel Foucault, poder não é algo que um governo ou um rei simplesmente tem. Não, é muito mais que isso. É uma estratégia, quase uma tecnologia, que muda e evolui com o tempo. Hoje, a gente vai desvendar as 3 grandes estratégias de poder que, segundo ele, moldaram e continuam moldando a nossa sociedade. Imagina só a cena. De um lado, no século XVIII, um espetáculo de horror, uma execução em praça pública, um teatro de dor para todo mundo ver. E aí, poucas décadas depois, a gente tem o silêncio. A ordem de uma prisão moderna, onde cada segundo do dia de uma pessoa é controlado por um cronograma. Foucault olhou para essa mudança brutal e se perguntou: o que raios aconteceu aqui? E a resposta dele é simplesmente genial. Não é que a justiça ficou mais boazinha ou mais humana. O que mudou foi a própria engrenagem do poder. A forma como a sociedade controla as pessoas estava se reinventando de um jeito muito, muito profundo. Para a gente entender essa virada de chave, vamos mergulhar nas 3 grandes estratégias de poder que o Foucault identificou. Primeiro, a soberania. Depois, a disciplina. E, por fim, a biopolítica. E no final a gente vai ver como tudo isso se conecta com o nosso mundo hoje. Vamos começar pelo começo, né? Pela forma de poder mais antiga e, digamos, mais teatral de todas: a soberania. É aquele poder que a gente associa logo de cara à figura do rei, da monarquia. O poder soberano, na sua essência, é o poder de tomar, de tirar. Ele se preocupava com o quê? Com o território, com as riquezas, cobrar impostos, defender fronteiras, esse tipo de coisa. E a principal forma dele mostrar que mandava era pela força visível, pelo espetáculo. Pensa em desfiles militares, cerimônias e, claro, as terríveis execuções públicas. O Estado sou eu. Essa frase resume tudo perfeitamente. O rei e o Estado eram a mesma coisa. Então, cometer um crime não era só quebrar uma lei da sociedade. Era tipo um ataque pessoal, uma ofensa direta ao corpo do rei. E a punição tinha que ser uma vingança à altura, pública e espetacular, para restaurar a honra do monarca. Então, resumindo a ópera, o poder soberano é direto, é brutal. O alvo, território e grana. O método, espetáculo e medo. O objetivo, deixar bem claro quem é que manda. E a relação era de um abismo total. De um lado, o rei, uma figura única, do outro, a galera, os súditos, uma massa sem rosto. Só que aí, o mundo mudou. Com o capitalismo industrial, as cidades crescendo, essa forma de poder já não dava mais conta do recado. Era ineficiente. Era preciso uma nova estratégia. Algo mais sutil, mais econômico, que não agisse só de vez em quando, mas o tempo todo, nos bastidores. E aqui entra a disciplina. A grande sacada é a mudança de foco. Em vez de punir o crime depois que ele acontece, ela busca moldar o comportamento antes que o desvio ocorra. O alvo não é mais o território, mas o corpo de cada pessoa. O objetivo não é mais a vingança, mas sim fabricar corpos úteis e obedientes. E a arquitetura que virou o grande símbolo desse novo poder é o panóptico. Foucault olhou para esse projeto de prisão e viu ali a metáfora perfeita de como o poder disciplinar funciona. A lógica é de uma genialidade assustadora. Pensa bem, tem uma torre no centro, de onde um vigia pode ver todas as celas. Mas quem está na cela não consegue ver se tem alguém na torre. Cada detento fica isolado e sempre visível. E aí vem o pulo do gato. Como o prisioneiro nunca sabe se está sendo vigiado naquele exato momento, ele passa a se comportar como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Ele se torna o seu próprio vigia. O poder se torna automático. A visibilidade vira uma armadilha. E é aqui que a ideia de Foucault, assim, explode a nossa cabeça, porque essa lógica do panóptico escapa da prisão. Pensa na organização de uma fábrica, nas carteiras enfileiradas de uma escola, nos leitos de um hospital, nos quartéis. Todos esses espaços usam a mesma fórmula: vigilância, organização e controle para criar corpos eficientes e dóceis. Beleza. Já vimos o poder que pune em público e o poder que vigia nos detalhes. Mas Foucault identifica uma terceira camada, ainda mais ampla. Se a disciplina foca no indivíduo, a biopolítica olha para nós não como pessoas, mas como uma população, um grande organismo vivo. A biopolítica é o poder que se interessa pela vida da população como um todo. Não é mais o direito do rei de fazer morrer ou deixar viver. Agora, a lógica se inverte, é o poder de fazer viver ou deixar morrer. O Estado começa a se preocupar com taxas de natalidade, longevidade, saúde pública, tudo o que afeta a população como um corpo biológico que precisa ser gerenciado e otimizado. E a gente vê isso o tempo todo.
Quando o governo lança uma campanha de vacinação em massa, ele não está disciplinando um corpo, está protegendo a saúde do coletivo. Quando o censo bate na nossa porta, é o Estado medindo e gerenciando os fluxos da população. São ações que não miram o indivíduo, mas o conjunto. Esse quadro mostra a evolução de um jeito bem claro. O poder sai do foco na terra e vai para o foco no corpo individual. E, finalmente, evolui para gerenciar a vida da população inteira. A escala do controle e a sua sutileza, a sua invisibilidade, só aumentam. Certo. Então quer dizer que o poder do rei desapareceu e agora a gente vive num mundo puramente biopolítico? A resposta de Foucault para isso é um sonoro não. E esse é o ponto crucial. Hoje, a gente vive sob efeito de todas essas estratégias ao mesmo tempo. O poder soberano ainda está aí, no direito do Estado de declarar guerra ou aplicar a pena de morte em alguns lugares. A disciplina está em todo canto, da escola ao trabalho. E a biopolítica nos gerencia através das políticas de saúde e segurança. Elas não se anulam, elas se somam, funcionam juntas. Isso tudo nos joga numa reflexão final. Se o panóptico era a máquina de vigilância da era industrial, o que dizer da nossa era digital? Cada clique, cada curtida, cada compartilhamento, cada passo que a gente dá com o celular no bolso, tudo isso alimenta um sistema de vigilância muito mais poderoso. A pergunta que fica no ar é: quem ou o que está na torre central nos observando agora? E talvez mais importante, até que ponto a gente já se tornou nosso próprio vigia?